Fala fiel, uma excelente segunda-feira, uma boa semana. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Coringão e essa repercussão na mídia dessa derrota do Timão para o Palmeiras no clássico deste domingo. Estou trazendo aí uma análise dos comentaristas analisando essa partida e também mais informações desse novo reforço marroquino do Corinthians. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Mas esse jogo aqui, ele tá em outro patamar. No ano passado, o Palmeiras foi superado pelo Corinthians, né, nas partidas que fez. Foi um ano em que o Corinthians ficou na garganta do Palmeiras. Pela primeira vez na história, o Corinthians passou pelo rival em 2 mata-matas, da decisão do Paulista e na caminhada da Copa do Brasil. Então o Palmeiras, que já tinha enfrentado o Santos, vencido na Vila Belmiro, já tinha enfrentado São Paulo, vencido o Barueri, olhou para o jogo de ontem, como o Corinthians, né, que poupou contra o Capivariano, e ontem foi um derby força máxima, eletrizante, com tudo que um derby traz, né, com toda a rivalidade, já rodando os melhores momentos. Foi um jogo disputadíssimo, assim, no qual muita coisa valia. E parece que você conhece um pouco sobre essa história de derby, Praça. Valia muito o jogo. Claramente, você vendo o jogo ontem, valia muito para os dois. E não valia muito, para quem não está por dentro, não valia muito pela classificação, por pontuação, valia muito pela rivalidade, independente de qual a competição que fosse. O clássico é maior do que o campeonato, né? E também pelo que o Rezec falou, ano passado, óbvio que não ganhar a Libertadores, não ganhar o Brasileiro da maneira como foi, deixou a torcida do Palmeiras machucada. Mas, assim, com os palmeirenses que eu falo, o que mais pesou foram as derrotas, as eliminações para o Corinthians e na maneira como o Palmeiras jogou, principalmente, né? Isso pegou muito. A cobrança era muito grande em cima do Abel, em cima dos jogadores, por causa disso. E aí, essa vitória no clássico de ontem é uma resposta e um sopro, não de tranquilidade, porque no meio da semana já tem mais, né? Mas foi uma vitória muito, muito importante para o Palmeiras. Alguém marcaria pênalti nesse lance? Ontem o PC Oliveira ficou sozinho no fechamento. Você marcaria, Praça? Te falar, eu sou goleiro, né? A resposta mais lógica seria que eu não marcaria, né? Mas você marcaria? Mas analisando friamente, tá? O goleiro é um jogador como qualquer um. Muita gente fala assim, pequena área o goleiro é intocável. Não é intocável, né? A pequena área do goleiro não é do goleiro. A pequena área é só para posicionar a bola e bater o tiro de meta. É a única função da pequena área. Não tem outra função. Se liberasse bater o tiro de meta em qualquer lugar, a área não precisava. Uma jogada no meio de campo, 2 jogadores, o cara lança uma bola, o atacante raspa e o zagueiro vai com o braço e atinge o rosto, atinge a cabeça do outro jogador. É falta. Eu rodo de Hoje novo para a gente debater. O Memphis escorregou, vocês já sabem, perdeu o pênalti, com a polêmica de que o Andrés teria cavado literalmente a terra para ele escorregar, a gente vai debater isso também. Fato é que assim, eu vi um Corinthians jogar bem, o Corinthians não venceu o jogo, mas eu achei o Corinthians superior ao Palmeiras. E o Palmeiras, cara, com o Carlos Miguel fazendo uma grande partida, né? Um jogador, por razões óbvias, muito vaiado pela torcida que há pouco ele defendia. E um Palmeiras que nos contra-ataques começou a mostrar perigo. Ó, vai ter esse lance pouco antes do gol, né? Que o garoto Luigi ganha a bola do Mateuzinho, o Mateuzinho consegue recuperar, mas já era um sinal de que o Palmeiras no contra-ataque estava começando a ficar confortável no jogo. Abel vai ser expulso, que não é uma novidade, né? É a primeira dele no ano, mas tá longe de ser uma novidade, o Abel expulso. Reclamou o jogo inteiro da arbitragem e nesse momento ele estava aplaudindo a decisão do juiz e foi expulso. E o gol vai sair num chute desviado, eu não vejo nenhuma culpa do Hugo ali, porque a bola desviou, ele faz o que pode, não sei se o Praz concorda, e no rebote o Flaco faz o gol da vitória e vai comemorar desse jeito. Então vocês imaginem como é que ficou o estádio na hora, uma confusão, tal, o Flaco comemorou desse jeito, diante de torcida única, levou cartão amarelo por isso. Diga, Jéssica. Ele se passou, né? Oi? Se passou. Na voadora, na bandeirinha, achei que ele se passou, assim, não tem por que fazer isso. Embora seja clássico, tem rivalidade, acho que a provocação faz parte. É uma resposta do ano passado, né? Não, tudo bem. O Yuri faz a mesma coisa no Allianz e os jogadores do Palmeiras também acham ruim. Mas assim, eu acho que ali tem uma questão com a torcida, sabe? Eu acho que você falta no respeito com a instituição adversária, embora tenha rivalidade, eu entendo.
tem a provocação, eu entendo também. Mas eu acho que esse cuidado... Ele faz bem esse cuidado, sabe? Sim, não, eu concordo. Pra que dar uma voadora onde tem o cuidado ele tomou do... aí, ó, não respondeu. Porque se ele responde a qualquer uma... Ali... Olha lá, o cuidado ele tomou aí, ó. Não respondeu a ninguém, sabia que ele ia tomar cartão amarelo, não respondeu a ninguém. Ele foi debochado pra caramba. Foi debochado. Mas normalmente acontece isso, Zé. Um Palmeiras e Corinthians, não me lembro o ano que foi, o Borja fez alguma coisa... E aí deu uma confusão, o Felipe Melo foi pra cima do Maicon, eu atravessei o campo. Felipe Melo, não acredito. Brigamos com todo mundo. O Felipe, tem certeza? O Borja foi o único que não brigou. O Borja fez uma coisa, saiu caminhando assim, olhando pra trás, cruzou os braços e ficou olhando. O mundo explodindo. E o mundo explodindo. Porque assim, eu acho que a provocação não é fazer uma militância. Foi o Luciano que há pouco tempo fez na... Na Neoquímica também, não foi? E aí assim, eu acho que acaba faltando um pouquinho de respeito aí com a torcida, sabe? Com o torcedor que tá ali. Que também, claro, estava xingando ele de volta. Mas... Cara, eu tenho muita dúvida sobre o que pensar. Porque podia ter o regulamento. Eu não tenho uma briga, né? Eu não tenho um vaticínio, uma coisa também assim. Não tenho, cara. Ah, é certo, é errado, deve, não deve. Eu não consigo. Também eu não sei se na hora que eu fizesse um gol desse o que eu ia fazer. De verdade, assim. É verdade. Eu não consigo ter uma resposta se o Flaco errou, se o Luciano errou, se o Yuri errou. Enfim, eu não sei. Eu acho que a questão é que confesso a minha total sabe? O jogador não pode tirar falta de opinião sobre isso. Tá na regra. Isso eu já acho uma regra que tá errada. Eles tiram e se sujeitam ao amarelo. O jogador não pode fazer isso também. Eles fazem e levam amarelo. Eles acham que é o preço a pagar ali e leva amarelo. Mas o amarelo, na comemoração, assim, cara, eu acho que é um preço super pagável. Super pagável. Tirar a camisa e comemorar... Eu não gosto dessa regra. Acho que Qual que você não gosta? De tirar a camisa, de levar cartão amarelo para tirar a camisa. O jogador tem a liberdade de comemorar. É um momento de muita euforia. Tem que se controlar para não tirar a camisa. Mas aí como é que você coloca? Pode tirar a camisa, mas não pode estar a bandeirinha? Não, mas a voadora na bandeirinha... Dar o início do jogo, beleza. A bandeirinha tem um símbolo do outro time. A gente preparou um material, inclusive, para mostrar... Assim, por princípio, talvez não fosse legal, mas eu confesso que eu também não consigo condenar quem faz. Não condeno, mas assim... Entende? É muito difícil, na hora de um gol desse, cara... Torcida única, você não tem torcida para... A sua torcida não tá lá para você correr e comemorar com ela, né? Essa excrescência, eu pelo menos acho que é uma excrescência, torcida única. São Paulo pratica... por determinação do poder público, você não tem nenhum torcedor, não tem ninguém de verde, porque nem de verde pode entrar o Corinthians. A única coisa que me leva, desculpa, Rezec, a achar que talvez não seja bom fazer é porque a gente vive num estado de violência tão grande hoje com o futebol. O futebol desperta tanta coisa, às vezes ruim, porque um gesto desse pode inflamar mais ainda. Uma coisa no estádio, enfim, brigas. Eu acho que é o único motivo que talvez eu falo assim, é melhor não fazer. Porque o ambiente hoje está todo muito bélico no futebol. Assim, as pessoas estão muito nervosas vendo futebol, tudo é motivo para brigar, para discutir, enfim. Talvez seja o único motivo, mas eu repito, assim, condenar o atleta quando faz é difícil, cara. Agora, a explosão dele de alegria do gol, né, com exceção da voadora na bandeirinha, demonstra muito como estava engasgado tudo isso no Palmeiras, né? Sem Não dúvida. Precisava vencer esse jogo de qualquer jeito. E pela maneira que foi, assim, na raça, na insistência, no contra-ataque, né? Era um Palmeiras que apostava muito na força física no jogo, e aí quando o gol sai na reta final... o Palmeiras já devia estar se achando injustiçado no jogo pela marcação do pênalti, porque muita gente achou que não foi. Enfim, isso tudo vai criando aquela atmosfera dentro do atleta, assim, pô, contra tudo, contra todos, aquela O Abel coisa, tem um apito inicial, já se acha injustiçado, já começa a reclamar, né? Não tô falando nem do Abel, tô falando de dentro de campo mesmo. Mas o Abel reclamou o jogo inteiro. Mas antes de falar da expulsão do Abel, quero trazer à tona essa instituição do futebol brasileiro, que é o chute na bandeira com o símbolo do rival. Só tem aqui isso? Eu não tô tentando lembrar. Na Europa acho que não tem muito isso. Que eu saiba só, até porque torcida única é praticada no Brasil, né? Na semifinal do Carioca de 2022, o Erisson chutou 2 vezes contra o Fluminense e não tomou cartão. Olha lá. Ele não tomou cartão. Lembra-se debatido muito esse lance. O Cano, no primeiro jogo da final, contra o Flamengo, também, e não tomou cartão. Na final do Mineiro de 23, o Pavon chutou a bandeira do América. Não levou cartão. Luciano, Copa do Brasil de 23, comemorou assim na Neoquímica Arena. Tomou cartão, inclusive desfalcou o time no jogo da volta. No mesmo ano, Pavon,
comemorou com chute no Brasileiro, dessa vez contra o São Paulo. Teve o Veiga Dessa ali vez também, tomou. né? Passou o Veiga ali também. Teve o Veiga, que eu pulei ali, né, que não tomou amarelo contra o Galo, na Libertadores. Não sei se o juiz tinha conhecimento disso. E o Yuri Alberto, no Allianz, tomou amarelo. Então, o de ontem foi visto como uma resposta sim. ao Yuri Alberto ano O único passado. que eu acho que não fez foi o Cano ali. Por isso Pulou. ele não levou Acho que amarelo. o Eu acho Cano que ele ia arrependeu, fazer, né? ele se arrependeu e falou, opa, vou pular aqui. Eu acho que até por isso ele não levou o cartão amarelo. Eu acho que houve um O arrependimento Veiga tinha ali. essa comemoração, né? Tinha essa comemoração. E o Veiga fazendo a do Palmeiras A do também. Palmeiras. Então, assim, E ele fez uma que era em bandeira neutra, na Supercopa de 23, contra o Flamengo, uma bandeira neutra, não tomou cartão. Então vocês veem que na maioria das vezes o juiz aplica cartão. Acho até que na Libertadores, por desconhecimento dessa instituição do futebol brasileiro, o juiz falou, eu não vou dar cartão para isso não. Não vou dar cartão e seguiu. Ano passado, o Samuel Lino fez um gol no São Paulo, na Vila Belmiro. Ele deu um tapa na bandeira do São Paulo também, não sei se vocês vão lembrar. A bandeira caiu, aí o Danilo foi lá rapidinho, pegou e colocou na bandeirinha de novo, assim. Não me lembro se o Samuel Lino foi Mas ou tu não. viu a indignação punido. que gera nos jogadores do time que sofreu o gol? Os do Palmeiras Na foram torcida, para cima né? do Yuri Alberto, aí os do Corinthians foram para cima do Flaco. Então, assim, é um pouco também de hipocrisia, né, Rizek? Porque, assim, o teu companheiro vai e dá a voadora. Beleza. Agora, se o jogador do outro time vai e dá a voadora, tu vai para cima. Quando é no teu estádio, para defender, vamos dizer, as cores, né? Eu não concordo, eu acho que não deveria ser feito, mas eu também discordo dessa confusão que gera depois. E o Klaus foi bonzinho, né? Porque dava pra ter expulsado uns dois de cada lado ali naquele salseiro, confusão, né? Na confusão Sim. ali. Porque E foi até feia a prejudicaria os times para a continuação do campeonato, né? Agora, é uma instituição do futebol brasileiro, cara. Eu vejo não tem muito jeito. futebol, assim, eu não vejo isso em outros lugares. Até porque é também uma instituição nossa, a torcida única, né? Torcida única. Se tivesse palmeirense no estádio, acredito Só na que o Argentina Flaco... tem torcida única Não, também, na né? Argentina, Uma na vez Argentina teve tem. Palmeiras- Recente, né? Mas tem. Palmeiras e Santos no Allianz, o Rizek. Eu tava jogando. O Gabigol fez um gol, saiu correndo e ele comemorava assim, né? E ele fez assim. Aí todo mundo ficou indignado que ele fez assim pra torcida do Palmeiras, mas só tinha torcida do Palmeiras, cara. Então, assim, eu peguei ainda a fase de duas torcidas, né? 10%. Cara, torcida única é broxante pro jogador. É broxante. Jogar um Palmeiras e Corinthians em Itaquera sem ter torcida do Palmeiras, fazer gol sem poder comemorar, ou jogar o Corinthians jogar no Allianz e não ter torcida também Eu acho horrível, cara. frustrante. Eu acho horrível. Não, e depois Eu acho uma derrota do poder público, né? Total. Você não conseguir montar um esquema de segurança capaz de levar 2.000 palmeirenses até a zona leste de São Paulo, ou levar 2.000 corintianos ali no Allianz, enfim, eu acho uma derrota do poder público. E será que o contexto é tão assim. diferente de um estado vizinho do Rio de Janeiro? Será que o contexto é tão diferente? Será que assim, não dá para comparar São Paulo com o Rio por causa de tal o motivo? próprio Grenal. É? O próprio Mas, na Grenal. verdade, o Rio, ele tá ficando meio quilhado. Porque o Sul ainda tem torcida mista. Mas Minas não tem. Mas Minas foi decisão dos clubes, né? Agora saiu uma situação que não poderia ter torcida única por decisão dos clubes, a não ser Na verdade, Ministério Público. o Cruzeiro tenta aplicar, pelo menos me disse o Pedrinho, o mandatário Celeste, o Cruzeiro tenta, mas esbarra em decisões do poder público em Minas também. Posso estar Eu tinha cometendo visto que foi um equívoco aqui. acordo entre os dois clubes. Sim, mas corroborado pelo Ministério e tal. E ele tenta reverter isso. Agora teve na Arena do Galo, teve torcida do Cruzeiro, né? Sim. Nesse clássico recente. Mas o sonho dele é Mineirão dividido. É, 6-6. O sonho dele é Mineirão dividido. Aí tem uma dificuldade de fazer isso na Arena MRV, pela construção do estádio, pela maneira como se deu, mas o sonho dele, segundo o próprio me disse, era voltar a ter um Mineirão dividido, como é o Maracanã dividido, como antigamente era o Morumbi dividido. Claro, se uma torcida for maior que a outra, acaba No Ceará é se 70-30, se ajeitando. não me engano. No Ceará 70-30? 70-30. Já dá uma... Já teve clássico esse fim de semana. Por exemplo, O mando era a do gente fica Ceará. imaginando, se tivesse torcedor do Palmeiras no campo, provavelmente o Flaco iria comemorar com eles e não dando chute na bandeira. Eu tô com o Eric, eu não tenho opinião formada, porque um lado de mim olha para isso e fala, pô, isso aqui vai ficar marcado na história do clássico. É uma cena que vai ser lembrada. Por outro, eu penso como a Jéssica, não precisa... E que no próximo não é clássico entre condenar, Corinthians e mas eu Palmeiras não no Allianz preciso. Parque, se tiver gol do Corinthians,
Eu não tenho a menor dúvida a resposta que o vai vir. jogador que fizer o gol vai fazer igual, entendeu? Então, Como teve arremessar na cabeça de porco na Neoquímica, depois arremessaram uma galinha em alusão aos gaviões, no Allianz, e assim vai. Fato é que entre mortos e feridos salvaram-se todos. Né? Não aconteceu nada grave ali. Não, graças a Deus. Né? Inclusive, nem cartão vermelho teve na confusão. Nem cartão vermelho, porque o Flaco foi muito frio ali, cara. Ele sabia que o limite dele era o amarelo, ele não respondeu a nenhuma provocação. Argentino, né? Não respondeu, cinicamente não respondeu a nenhuma provocação. Né? Foi criado no meio disso, ele sabe fazer, né? Vamos pro pênalti. O Praz estava dando a opinião dele, ele marcaria, como o PC Oliveira ontem no fechamento, o Praz marcaria esse pênalti. Desenvolva, Praz. Sabe por que, Rizek? Aí tem gente que tem uma teoria, não sei qual é a teoria de vocês, que para ser pênalti tem que ser muito falta. Mas daí todo mundo reclama da subjetividade da interpretação na arbitragem. Aí se tu criar isso, muito falta ou pouco falta, vai criar mais uma subjetividade. E eu, entendendo que se essa jogada fosse no meio do campo, entre dois jogadores, e o jogador adversário acertasse com o braço, a nuca ou o rosto do jogador adversário, é falta. E às vezes é até amarelo, né? O juiz dá, nessa proteção que tem. Então, eu acho que foi falta. Né? Eu só acho que a gente tem, a cada fim de semana, lances iguais a esse. Muitos lances iguais a esse que não são marcados pênaltis. E aí a gente vai cair naquela questão do critério da arbitragem brasileira, né? Em alguns jogos uma coisa é pênalti, em outros jogos isso não é pênalti. No Libertadores marcaram também, né? Contra o Palmeiras, se não me engano, é River, eu acho. Palmeiras e River. Um lance do Everton. Não lembro agora. Foi agora, recente, né? Agora, assim, a gente vai ver no Campeonato Brasileiro, no Paulista, no Carioca, enfim, no Mineiro, lances assim ou bem próximos desse e que não serão marcados pênaltis. E aí isso é que gera a discussão e talvez irrite quem está em campo. Porque certamente teve lances iguais a esse, que o goleiro sai de uma maneira mais estabanada. O Carlos Miguel é um cara muito grande, então às vezes até o tamanho dele mesmo acaba fazendo com que ele esbarre de uma maneira mais violenta, mais forte, assim, no adversário, né? E uma explicação do ponto de vista da regra. Como vocês podem notar, o Carlos Miguel não impede o zagueiro corintiano de cabecear. Ele cabeceia e depois vem o choque. Mas como a bola estava em movimento, isso não tem impacto do ponto de vista da regra. O ex-jogador ou as pessoas, como um todo, tendem a olhar para isso e falar assim, poxa, mas se não teve impacto, para que marcar algo que se chama penalidade máxima? A regra não faz distinção se teve ou não teve impacto. A bola está em movimento. Você entendeu que esse choque é para falta, você marca o pênalti. Eu confesso que eu não marcaria. Eu acho que é um choque normal. Na minha opinião, é um choque normal de jogo. A quebrada do goleiro. O goleiro dá quebrada, o centroavante faz aquela raspada, né? Ele faz a raspada e o zagueiro sobe com o braço e dá na nuca dele, na cabeça. Mas o braço do goleiro, ele é um instrumento do goleiro, né? É diferente do jogador de linha. Mas o goleiro é um jogador normal. Assim, é um jogador normal dentro da área, só que ele pode usar os braços. Eu usaria esse argumento da Jéssica também. Eu acho que o braço do goleiro, ele é o que a ferramenta do goleiro. Talvez seria comparado se um jogador fosse com a sola no meio campo. Mas então o goleiro não faz falta com a mão? Não, faz. Mas ali, pelo que eu entendi, faz tanto que faz embaixo, muitas vezes, em cima. O meu é que eu vejo esse choque como algo normal. Eu acho que é um choque de jogo. Para mim é um choque de jogo, para mim. Mas assim, longe de, por exemplo... Eu acho que é na cabeça, por isso que... Se eu tô no VAR, eu não consigo chamar o juiz para rever, porque ele interpretou no campo... Mas ele não chamou não, né? Não, ele interpretou no campo, decidiu no campo, tudo certo. Eu não teria marcado, mas o juiz... Assim, a gente tem que entender que a regra tem interpretações da regra e aceitar interpretações diferentes da nossa. Se fosse uma trombada, Rizek, corpo, Carlos Miguel não acertou a bola, não acertou a cabeça do Gustavo Henrique, beleza, trombada de corpo. Agora, como tem a mão, o braço dele na cabeça... Aí eu acho que ele não acerta com o punho, né? Ele acerta com o antebraço, que é com o punho aí até coloca em risco. Mas é um lance que divide opiniões. Eu acho um lance de jogo, opiniões. Como é que falou, que vai se repetir assim, todo final de semana a gente vai ver um goleiro saindo rasgando e... E assim, por mais que eu discorde, tudo certo, o juiz viu no campo... Talvez se ele tivesse subido o joelho de um jeito assim... Com o pé, com o pé, talvez... Eu acho que ali foi um lance de esbarrão mesmo. E que mudou, por exemplo, talvez tenha sido... Talvez, não tenho como afirmar isso de cabeça. Talvez tenha sido o melhor jogo do Carlos Miguel, pelo peso da partida, o impacto dele no resultado. Talvez tenha sido o melhor jogo dele com o Palmeiras, né? Está sendo muito elogiado nesse jogo. O melhor em campo. Enfim, só trazendo mais algumas informações aí do Timão.
Com essa derrota para o Palmeiras no Campeonato Paulista, o Corinthians ficou na 5ª colocação do campeonato, 7 jogos, 11 pontos. Lembrando, só tem mais uma rodada para a conclusão dessa primeira fase, que será no próximo domingo, jogando contra a equipe do São Bernardo, fora de casa. Já o próximo jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro já será nesta quinta-feira contra a equipe do Red Bull Bragantino, jogando na Neoquímica Arena às 20 horas. Como podemos ver aqui na classificação do Brasileirão, o Corinthians está na 19ª colocação, mas só fez um jogo no campeonato, que foi a derrota para a equipe do Bahia. O outro jogo a menos é contra o Atlético Paranaense, que vai ser jogado no dia 19 de fevereiro. Enfim, jogo importante nesta quinta-feira para o Corinthians conquistar essa sua primeira vitória. Vai jogar em casa contra a equipe do Red Bull, jogo difícil, complicado, uma equipe que ainda não perdeu nessa temporada, mas o Corinthians tem totais condições de conseguir esses 3 pontos. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!